Pois é, muitas vezes a automedicação é uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, mas como você viu na reportagem, traz sérios riscos à saúde. E para explicar melhor sobre os problemas a longo prazo desse hábito, nós vamos conversar agora com o farmacêutico Valber Thoma, que está aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Balanço Geral Especial. Farmacêutico, eu queria te perguntar, primeira coisa, o uso desse remédio de forma indevida pode mascarar os sintomas das doenças? Isso é um grande problema que nós temos aqui no Brasil, que é a questão do uso indiscriminado dos medicamentos acaba de fato mascarando sintomas de doenças muito graves. Então uma coisa que eu percebo muito, né, com a população é que eles vão procurar comprar medicamentos nas farmácias para tratar os problemas menores. Então vai lá com uma dor de estômago, uma indigestão, uma dor de cabeça, uma tosse, mas muitas vezes esses sintomas podem ser algo relacionado a uma doença mais complicada. Então, por exemplo, é muito comum uma dor de estômago, uma queimação gástrica, uma indigestão estar associada a um risco de infarto. Então, eu já vi muita gente ir à farmácia, se automedicar com antiácido, antiulcerogênico, medicamento para o fígado e, na verdade, saindo da farmácia, se automedicando. Depois a gente viu o histórico que precisou dar entrada no pronto-socorro, numa situação grave porque, na verdade, estava infartando. Ou seja, é um sintoma que está avisando aí um problema e a pessoa acaba escondendo, né? Isso, é verdade. E um outro problema que nós temos é a facilidade do acesso ao medicamento. Então, todo mundo consegue entrar na farmácia hoje e comprar a maior parte dos medicamentos. Existe apenas uma lista que são de medicamentos controlados, né, os tarja preta que nós chamamos, que necessitam da receita e tem um controle especial. Fora isso, nós conseguimos adquirir os medicamentos de maneira muito fácil. E aí vem a questão da indicação do próprio vizinho, do parente. Ou o que eu percebo também é que uma vez a pessoa foi ao médico, a ela foi prescrita uma medicação, ela usou e funcionou bem. E aí vira uma rotina na vida dela. Ela não retorna mais ao atendimento e ela vai à farmácia e continua por conta própria fazendo uso da mesma medicação. A gente até podia pedir para o pessoal de casa ir mandando a sua mensagem, deixar já o telefone do WhatsApp aí no vídeo para as pessoas irem mandando as perguntas em relação às dúvidas, né? Tem histórias também de que os remédios tomados continuamente podem afetar os rins, até mesmo nesse caso, né, de automedicação, verdade? Existe uma linha de medicamentos que podem comprometer a função renal. Os mais graves são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, de maneira geral, com o uso contínuo, eles vão comprometendo a função renal e podem, no futuro, até gerar uma insuficiência renal e talvez uma necessidade de uma hemodiálise e até um transplante, né? E os anti-inflamatórios são medicamentos comprados de maneira muito fácil, né? O acesso é muito tranquilo. Então, eu vejo muitos pacientes aí que têm hipertensão, cardiopatia e diabetes, e essas doenças já levam, por si só, a um problema renal. E aí elas têm dores agudas ou crônicas e se automedicam com esses anti-inflamatórios, o que piora ainda mais essa questão da função dos rins. Mas, doutor, na correria do dia a dia, muitas pessoas acabam recorrendo ao remedinho porque dá alguma dorzinha que já sentiu outras vezes. As pessoas conhecem muito bem o próprio corpo, então já pensam assim, eu já tive isso antes e já sei que é isso, então já sei exatamente qual remédio tomar. Aí corre lá na farmácia, compram. O senhor acha que essa é uma atitude correta ou sempre que surge algum sintoma, por mais pequeno que seja, a pessoa deve ir ao médico? Complementando, no caso de virose, no caso de gripe, porque toda vez que as pessoas vão no hospital em determinadas fases do ano, é sempre o mesmo caso. Você está com virose, você está com gripe. E aí é sempre o mesmo medicamento, né? Principalmente de quem frequenta o hospital todo ano quando está com esse tipo de situação. O que é certo? Na verdade, assim, nós temos um problema grave de saúde pública, eu entendo como um problema de saúde pública. Então, o Ministério da Saúde e também o Conselho Regional e Federal de Farmácia têm observado muito isso. É a conduta das pessoas de irem diretamente à farmácia para comprarem a medicação, né? Porque muitos talvez não tenham tempo para ir ao médico, ou não tenham condições de ter um plano de saúde ou pagar uma consulta, ou às vezes dentro do próprio serviço público não há disponibilidade para o atendimento. Então existe uma série de fatores associados aí, né? Então, por conta disso, hoje existe uma conduta chamada da implementação de consultórios farmacêuticos. Lá, o farmacêutico estará presente numa sala para, antes de liberar a medicação, ele vai entrevistar essa pessoa, fazer uma série de exames, aferição de pressão, glicemia capilar, conversar com essa pessoa e, dependendo da condição, não liberar a medicação, encaminhá-la para um atendimento médico, um pronto-socorro mais próximo.
Essa é uma nova vertente, inclusive, do mercado das farmácias, né? Porque nos últimos 15, 20 anos, o que se preconizou foi venda de medicamento. Sim. Né? Então, A farmácia ela virou um local de comércio. Não pode ser assim. Mas a população hoje está mais informada até por conta da internet. Sim. E as pessoas elas vão buscar não somente mais preço, mas qualidade de informação. Exato. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui praticamente tratado na farmácia, porque a farmácia ela era mais dessa questão de atender a família. Médico, isso. Né? Inclusive tem muita gente mandando pergunta, a gente pode até ver agora o que o pessoal está querendo saber. Tomo praticamente todo dia um analgésico à base de paracetamol. De uns tempos para cá comecei a ter dor no estômago. Já é uma consequência do Jorge de São Vicente? Isso pode ser. O paracetamol ele entra na classe dos analgésicos e anti-inflamatórios. Ele não é um fármaco que é capaz de promover, por exemplo, uma gastrite ou uma úlcera, mas ele pode gerar esse desconforto se a pessoa já tiver a predisposição. Mas o risco do paracetamol uso contínuo é que ele gera um produto depois da metabolização dele, quer dizer, o organismo interage com ele e transforma numa nova molécula, e essa molécula ela é extremamente hepatotóxica, a ponto de, com o tempo, poder induzir até um câncer de fígado. Ela é uma molécula o quê? Uma molécula hepatotóxica, ela vai lá e vai destruindo o fígado, Tá, pode induzir uma cirrose, porque a gente pensa em cirrose apenas por álcool, mas pode ser uma cirrose medicamentosa. Nossa, uma cirrose, meu Deus. Ou pode induzir a um câncer de fígado. Então, de repente, essa dor de estômago já pode ser alguma alteração em todo o sistema digestório, que envolve estômago, intestino, fígado e pâncreas. Portanto, Jorge, a recomendação que você dá para ele é que ele procure um médico imediatamente. Isso. Tá certo. Um abraço para você, obrigado pela participação. Próxima mensagem, Fabi, por favor. Tenho rinite alérgica e a cada crise tomo prednisona, mas o médico diz que o uso tem que ser por no máximo 3 dias. Por quê? A Isadora do Guarujá. Também sou assim. Sou do time dela também. Eu também, todo mundo aqui. Pois é. E aí a gente não vai mais no médico, só toma um remédio. A prednisona ela é da classe dos corticoides. Então, ela é um esteroide, né? Ela é um tipo, como se fosse um hormônio endógeno. E ela funciona muito bem para crises alérgicas, para quem tem asma, para quem está com parada respiratória. Só que ela gera muitos efeitos colaterais e reações adversas. Então, esse uso contínuo pode promover um comprometimento da função dos rins. Então, isso vai gerar um edema, aumentar a pressão, um risco de cardiopatia. Pode levar a uma osteoporose, porque ela faz a gente perder muito cálcio. Pode induzir um diabetes, porque faz alterar toda a questão da nossa glicemia sanguínea. Meu Deus, os riscos são... Pode induzir uma doença de tireoide. Então, no caso, como ela tem rinite alérgica, o ideal é procurar uma consulta médica e ver qual é a origem disso. Porque às vezes o problema está dentro de casa, ou é um ar-condicionado, um ventilador, um pó acumulado, ou nessa mudança de clima é muito comum. Tempo seco, né? O tempo seco, e às vezes com uma inalação só com solução fisiológica, uma hidratação contínua, talvez isso já resolva. Eu, por exemplo, tenho o costume de usar muitos medicamentos que pingam nas narinas. São os vasodilatadores também perigoso, né? Esses são vasoconstritores. Desculpa, tá. Porque, na verdade, quando nós temos uma congestão nasal, é porque o vaso ele dilata e começa a extravasar muito líquido e obstrui tudo. Sim. Então, nós usamos os vasoconstritores. Isso também não é bom. Esses vasoconstritores, eles geram dependência do uso. Então, muita gente não consegue mais parar de usar, principalmente quando vai dormir. Ou seja, se torna um vício, isso. né? E como são vasoconstritores, isso pode aumentar a pressão arterial, isso pode elevar um risco de um acidente vascular também. Maravilha. Tá Tem mais Tem mais ainda? uma? A Cláudia de Cubatão, quais os riscos da automedicação com antibióticos? Antibiótico é bem interessante porque hoje existe uma preocupação enorme com a chamada resistência bacteriana. A população consumiu tanto antibiótico de maneira indiscriminada que as bactérias foram criando sistemas para atuar contra aquele antibiótico. Sim. Então, a cada vez que a gente tem uma infecção, tem que usar um antibiótico cada vez mais potente. E a indústria farmacêutica ela chegou num limite para desenvolver antibiótico de potência. Nós chegamos num ponto em que nós não temos mais para onde caminhar. Então, agora, a conduta, nos próximos 10, 20 anos, é tentar mudar a cultura da população. Sim. Uma coisa que foi feita é que hoje os antibióticos só podem ser comprados com retenção de receita. Essa foi a primeira conduta. Né? E a gente espera que, à medida com isso, possa já reduzir o consumo indiscriminado. O senhor acha que mais alguma classe de remédios pode entrar nessa só com prescrição, como, por exemplo, o anti-inflamatório? Uma linha de anti-inflamatório entrou também por conta do risco cardíaco, mas não todos. É uma linha que foram os últimos que saíram no mercado, e aí geraram uma série de problemas e esses entraram. Então, existe a chamada farmacovigilância, né? A Anvisa, que é o órgão que regulamenta isso, ela fica controlando e monitorando e vê a necessidade de retirar ou não no mercado e colocar um controle. Tem mais uma mensagem, Lê?
Tenho enxaqueca crônica e tomo uma cartela de remédio para dor de cabeça por semana. Mulher do céu. Gostaria de saber qual o risco para minha saúde. A Renata de Praia Grande pergunta. Primeiro assim, para saber exatamente o risco, precisaria saber qual é essa medicação, porque isso, né, dependendo do princípio ativo da substância química, ela vai ter um determinado mecanismo de ação e isso pode gerar determinados problemas, né? Mas o que chama a atenção é assim, essa dor de cabeça crônica indica que algo está fora de um padrão normal. Ou talvez seja uma hipertensão, ou talvez seja um risco de um acidente vascular, ou talvez seja algum distúrbio metabólico. Acho interessante procurar um médico, fazer uma bateria de exames para ver a origem desse problema. Então, nós falamos... Você vai perguntar para ele alguma coisa? Não. Nós falamos dos lados negativos, né, de toda essa automedicação, mas também a gente conhece no mercado alguns produtos que dizem ser do bem, vitaminas. Tem alguma verdade nisso também? Porque ou é perfumaria mesmo? Não, na verdade, tudo que é substância química, que se não tiver um mecanismo adequado para o organismo ou tiver em excesso, é problema. Mesmo os que falam que é para benefício, mesmo cálcio, os polivitamínicos, D. então, por exemplo, eu posso tomar um polivitamínico que lá tem cálcio, mas o excesso de cálcio pode me dar um problema cardíaco, pode me dar formar um cálculo renal e gerar um problema de rim. Alimentação, então. O segredo é não tomar remédio e comer bem. Na verdade mas nos dias de hoje a gente sabe que é difícil, né? Nós temos uma outra condição que a população brasileira está envelhecendo, né? Um perfil agora, e o consumo de medicamento ele é natural. Aliás, nós chegamos à expectativa de vida mais alta até por conta da presença dos medicamentos. A questão é o uso racional. Ou seja, tem que sempre procurar o médico periodicamente, não deixar... o ano que vem, né? Sempre buscar a orientação de um profissional. Consultar o farmacêutico nas farmácias também, isso é muito importante. Conversar bastante com o farmacêutico, que é fundamental. E a gente agradece essa entrevista esclarecedora e que bom que a gente pode conscientizar a população de uma certa forma, fornecendo a informação, porque muitas continuam praticando maus hábitos por conta da falta de informação. Que é o maior problema, né? Obrigada, viu, Valdo? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, doutor, que trouxe uma entrevista muito importante, inclusive para nós, mim, né? Para nós, inclusive. Vamos parar de tomar remedinho. A gente tem que começar a prestar mais atenção na saúde e parar de negligenciar muita coisa.